A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado ou o Anjo Mensageiro do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas e expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e fora da carne. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquisando com o coração limpo e o cérebro puro, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Lembrando sempre que os boletins aqui são lidos totalmente na íntegra. O boletim dessa semana versa sobre a lei de Deus, ou o cronograma para o Filho de Deus retornar a Deus em menos tempo, com menos sofrimento, desabrochando as virtudes divinas de que todos os filhos de Deus somos portadores. Quando está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é em forma, e sim em essência. Somos da mesma essência que Deus é. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim, referia-se ele ao exemplo dele como Cristo, de modelo de conduta e comportamento. Mas os religiosos profissionais, os tribofeiros, os criminosos e assassinos tripudiaram tudo, mudaram tudo, fazendo parecer que seria através dele, o Filho de Deus. E Jesus não é o único Filho de Deus, é Filho ungido de Deus. Somos todos filhos de Deus. Sempre que perguntava para ele, ele dizia, a diferença entre eu e vós é que eu estou feito e vós por fazer. Tudo o que eu fiz, vós podereis fazer e muito mais ainda. Basta raciocinar um pouquinho, com inteligência, para saber o que o Cristo quis dizer. E as religiões nada mais têm feito do que atrasar a evolução do Filho de Deus, porque retarda o desabrochamento das latentes virtudes divinas que contemos em potencial para desabrochar. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio. Gratidão a toda a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, o nosso verbo modelar e modelador. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, entre outros filhos de Deus trabalhadores. E as 3 legiões que o Senhor nos deixou para nessa hora de transição de uma para outra era. As legiões comandadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre no lugar de dor, pranto e ranger dos dentes. E as legiões chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, as legiões médicas, tendo como expoentes o Dr. Zerbini, o Dr. Fritz, Almeida Prado, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, ciganos, as floristas e as crianças. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Quem não vive a lei de Deus, pode pelo menos ser decente? Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo enfaixo.
sendo a divina essência me revelo também em criação, e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses. E marchando para a verdade, ruirei as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes, graças a Deus. E quais são as 5 verdades doutrinárias fundamentais, as que os imundos clericalismos e bastardos ismos sempre traíram? É o princípio, o Deus, origem, sustentação e destinação dos 2 universos, o cósmico e o anímico, as infindas galáxias e humanidades, encarnadas e desencarnadas, o universo cósmico e o universo material, anímico e espiritual. É a impoluta justiça que os imundos clericalismos insultam, impondo idolatrias, fingimentos, espelunquismos vários, discursos dolosos, tudo para obrigar reis, povos e nações a ficarem de joelhos na frente deles. São os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos dos divinos pentecostes, da perene revelação, dos contatos com os anjos, espíritos mensageiros, como bem ensina Mateus 22, 30. Os desencarnados, dignos de ajudar os encarnados, pois sempre foram eles, espíritos de Deus, os autores dos sinais extras, prodígios, milagres, tudo aquilo que a Bíblia registra do Gênesis ao Apocalipse. São os 10 inderrogáveis mandamentos, fora dos quais ninguém consegue ser pelo menos um pouco decente, honesto, perante Deus e os semelhantes. Os 2 malditos crimes são virar as costas para Deus e seus mandamentos e atraiçoar as graças do sagrado mediunismo, os dons do Espírito Santo, os veículos da perene revelação a instrutiva e consoladora. São os anjos, que quer dizer espíritos mensageiros, como ensina em Mateus 22, 30. Leiam, filhos de Deus, com honestidade, o seguinte divino documentário bíblico, que ensina sobre as verdades doutrinárias fundamentais, as que os imundos clericalismos e bastardos ismos sempre atraiçoaram, pecando e obrigando a pecar, atraindo as catástrofes punitivas do findar do 2º milênio, e o consequente dilúvio previsto em Mateus capítulo 24 e 25 e Apocalipse capítulo de 17 a 21. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho.
Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. No começo de sua vida messiânica, Jesus afirmou: daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1,51. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Dai de graça o que de graça recebido. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Meus irmãos, pesquise por que essa advertência do discernimento dos espíritos. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque a profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. E sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Reconheçam que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça a seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 3 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar, criar o dilúvio e expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus, capítulo 24 e 25, e Apocalipse, capítulo de 17 a 21. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus, e não de cristos quaisquer. Como Deus não falha, mandou Elias reencarnar, o anjo ou mensageiro poderoso, para entregar o prometido no Apocalipse 14, 1 a 6. O Evangelho eterno e orações prodigiosas. O de Deus, completando os divinos informes, já que até Jesus a Bíblia ficou incompleta, como informou antes de desencarnar. E o Evangelho de Deus deve ser lido e vivido por seus filhos de toda a carne. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo, cumpre o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11. A divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. A sagrada e eterna síntese, princípio ou Deus.
Essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornar ao seu divino como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente Filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus, porque a sabedoria foi ensinada por Hermes e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo ou matéria, com a autodivinização do Espírito ao atingir a união divina, ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os vídeos publicados semanalmente dos boletins e com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Uma ótima semana. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.